Amados, eu queria meditar com vocês no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Pastor Stanek, pregador do mato, e mais uma mensagem da palavra de Deus. Mateus 6, Jesus está falando, e nesse capítulo 6 de Mateus, vai ressaltar desse texto um pecado chamado avareza. Avarento, o homem avarento, avareza, para ressaltar desse texto que Jesus está expondo. O que é a avareza? A avareza é o apego excessivo ao dinheiro, não só ao dinheiro, mas pode ser ao trabalho com a intenção de ganhar o dinheiro. Tem gente que está nessa situação. A avareza, ela substitui o reino de Deus. O avarento, ele substitui o reino de Deus porque se apega ao trabalho com a intenção de ganhar dinheiro. Então, todo o seu ser vai ser movido, toda a sua intenção vai ser aplicado para ganhar dinheiro. Esse é o apego excessivo, é a avareza. Substituir o reino de Deus, colocá-lo em segundo lugar. E chamamos também um homem avarento de mesquinho. Como diz o ditado, mão de vaca. Só quer para si, só quer para si. No final dessa mensagem, nós vamos falar de um homem que fez isso e as consequências. Então ressalta desse texto a avareza. Mas a Bíblia nos dá algumas instruções, ensinamentos sobre o apego excessivo, sobre querer ficar rico, sobre o ter e o ser. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentações, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, nesse texto que nós estamos lendo, vai ressaltar o avarento. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Provérbios 28, 22. Aquele que é cobiçoso e corre atrás das riquezas e não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Instruções. Então, do versículo 1 ao 18 do capítulo 6 de Mateus, Jesus está tratando sobre a avareza dos homens, os homens que queriam ser vistos, queriam ser glorificados. A avareza na religião, os religiosos que queriam ser vistos pelos homens a qualquer preço. Então eles queriam a glória para si. Eles tinham um apego excessivo, eram avarentos
querendo chamar atenção para si. Então, Jesus está dizendo que nas esmolas, eles queriam ser vistos pelos homens. Eles eram agarrados com aquilo, eram avarentos. Na oração, oravam de pé, batiam no peito. Apego excessivo na religião, não em Deus. E eram avarentos no sentido do jejum, desfigurava o seu rosto para aquela farsa, dizer para todo mundo que estavam jejuando. Então Jesus vai nos ensinar a orar, a entregar a oferta, a jejuar da forma correta e não seguir esses homens avarentos, querendo chamar atenção para si, quando toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Do versículo 19 ao 24, Jesus fala sobre as riquezas deste mundo. Então vamos destacar aqui se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será cheio de trevas. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas são. Aí Jesus, na sequência, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus está tratando aqui da avareza. É o avarento. Então não tem lugar para servir a Deus apegado com as riquezas. É o único que duela com Deus. Que Deus chama ele de Senhor, de um Deus. É o dinheiro. Tem duelado sempre. É o dinheiro. É a sede de poder. A sede de ter. Esse é o problema. Esse texto nos chama a atenção para a avareza. Do versículo 25 ao 34, finalizando, Jesus diz para nós o que vestir, o que comer, está garantido. Não andeis ociosos, preocupados, ocupados com o dia do amanhã, porque o que comer e o que vestir está garantido. Tem um texto que diz: tendo vós o que comer e o que vestir, com isso estejai-vos contentes, satisfeitos. Então Jesus finaliza Mateus 6, concluindo que o que comer, o que beber e o que vestir está garantido. Ele até aponta os lírios do campo. Nós sabemos que a igreja, ela é um lírio em meio ao pântano, que é o mundo mergulhado na lama do pecado. Então, o que comer, o que beber, o que vestir, está garantido pelo Senhor para todos nós.
Ele está dizendo, não se ocupe. Preocupar é ocupar antes do tempo, com o dia do amanhã. Basta cada dia o seu mal, e o amanhã pertence a Deus, e Ele prepara o nosso amanhã. Tem gente que, é claro, que a gente vai pensar no futuro, a gente vai no futuro, mas a gente volta e vive um dia após o outro. Tem gente que vive atribulado, porque faz uma casa no futuro e fica morando lá. E não vive um dia de cada vez. Não consegue dormir direito. Não tem uma vida saudável, porque não obedece. O Senhor Jesus disse, não andeis ansiosos com nada. Mas aí ele cita o básico, comer, beber e vestir. Está garantido pelo nosso Deus. Então não andeis ansiosos. Não te ocupe com o amanhã. Está na mão de Deus. Fé é entregar o amanhã na mão de Deus. E crer que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então a avareza, ela pode estar no nosso coração e ela pode vir a partir da bênção de Deus. Um exemplo é esse texto bíblico aqui, Deuteronômio 15:9. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, e venhas dizer, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, que o teu olho não seja maligno para com teu irmão e haja em ti pecado, ou seja, avareza, haja em ti a avareza, o apego excessivo. Vai chegar o ano do jubileu, o 7º ano, e você tem que libertar o teu irmão. Tem que dar a ele a carta de alforria, liberdade. Mas, se você deixar a avareza entrar, teu olho for maligno, aí você está pecando contra Deus. O que eu quero dizer com isso? Vai chegar a bênção de Deus na sua vida. Deus vai te abençoar, e a avareza, ela vem muitas das vezes com a bênção de Deus. O homem se apega. Aí nós temos a história de Daniel. Estudamos há poucos dias. Tinha um cargo de um dos 3 maiorais ministros do rei. Abaixo do rei estava Daniel e mais 2. E eles não conseguiram corromper a Daniel. Daniel não participaria de desvio, de suborno. Então isso implicaria em Daniel continuar sendo ministro. Então eles vão fazer um decreto. O rei vai assinar para que Daniel parasse de orar. Mas Daniel não tinha avareza. Ele não tinha apego por nada nesta terra. Ele não tinha apego pelo seu cargo de primeiro-ministro. O importante para Daniel era estar no lugar mais alto que o homem pode estar, que é aos pés do Senhor. Ele vai fazer as suas orações, que se dane o que vão fazer com ele. Que se dane o mundo, eu quero é Deus. Então, com a bênção de Deus,
costuma vir a avareza no coração do homem. Examinai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Podemos botar nada no lugar de Deus. Avareza é idolatria, ou seja, substituir Deus. Daniel não podia substituir Deus, em vez de clamar a Deus e falar com o rei, não. Eu não tenho apego pelo cargo de ministro. Não, eu quero é Deus. Cuidado com a avareza. A avareza pode vir quando a medida de Deus se transborda na vida do homem. A Bíblia diz que a medida de Deus é calcada, recalcada e transbordante. E quando transborda, aí que eu vou citar um homem que diz assim, Eclesiastes capítulo 2, fiz para mim, ajuntei para mim. Salomão. O que você faz para você, o que você ajunta para você, não gera galardão. O que gera galardão é o que nós fazemos para Deus. Então a medida de Deus, ela transborda. E quando transbordou na vida de Salomão, o que ele fez? Oprimiu o seu povo. Ele queria mais. Como eu li, quem ama o dinheiro nunca se satisfará da sua renda. Salomão queria mais. A ponto de oprimir o seu povo. Quando seu filho assume o governo, o povo pede a ele para tirar aquela opressão dos impostos altíssimos. E Salomão, no final da sua carreira, ele vai dizendo, fiz para mim, juntei para mim. Ele vai dizer, tudo isso é vaidade. Quer dizer, vão, oco e vazio. Uma frase que o Senhor falou para nós, tudo que é demais não provém de mim, é vaidade. É vão, é oco, é vazio. Vaidade quer dizer exagero, ausência de limite. Então, quando a medida de Deus transbordar na sua vida, não é para você, é para você abençoar, para você repartir, dividir e não fazer como fez Salomão. Fiz para mim, ajuntei para mim. Com cuidado. A medida de Deus vai transbordar. E transborda mesmo. Na vida do homem. Calcada, recalcada e transbordante. Mas se você for dar lugar à avareza, tiver os olhos malignos, apego excessivo pelo dinheiro, substituindo Deus, você vai fazer igual Salomão. E vai ficar vazio. E vai perder o galardão. E vai partir como Salomão partiu. Tudo é vaidade. Tudo é aflição de espírito. Cuidado com a avareza.
Aí eu volto aqui ao versículo 20 e 21. Mas não ajuntai para vós tesouro, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem os consome, onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então fica essa mensagem de despertamento. Cuidado com apego excessivo pelas coisas dessa terra. A Bíblia fala sobre os heróis da fé. Habitar em tendas, e o texto vai dizendo, e diz que eles não se apegaram com as coisas desta terra, porque eles avistavam, através da fé, a pátria celestial. Então guarde isso. O que eu faço, o que eu junto para mim, não gera galardão. O que gera galardão é o que eu faço pelo meu próximo, pela igreja. Dá e ser-vos-á dado. Deus abençoe, aquele abraço, até a próxima.